Vamos fazer cerveja? Olha esse esquema que eu coloquei aqui de produção dessa bebida alcoólica. É necessário malte, como esse que está aqui. Esse malte, ele é moído na hora para não perder nenhum aroma. Esse malte vai ser fervido para liberação do amido e é fervido junto ao lúpulo, que também garante sabor à cerveja. Logo em seguida, há um resfriamento muito rápido. Por que resfriamento? Porque nesse processo aqui vai ter a adição do fermento. E o fermento é um ser vivo, é um fungo, na verdade uma levedura, a Saccharomyces cerevisiae. E ela vai fazer o processo de fermentação da glicose que foi liberada aqui na fervura, aquela glicose do amido. A fermentação vai quebrar a glicose e liberar teu produto final, álcool, para essa bebida alcoólica, e gás carbônico, já que é uma bebida gasosa. Vamos dar uma olhadinha nesse processo. A fermentação alcoólica, ela começa com a glicólise, um processo que é comum entre a fermentação e a respiração, um processo anaeróbico que não depende de oxigênio e ocorre no citoplasma. Nesse processo há uma quebra parcial da glicose e nessa quebra parcial da glicose há liberação de 2 ATPs, por isso a gente fala que é uma produção energética muito baixa. Quando falamos da glicólise, estamos falando desse processo super complexo de quebra-lise da glicose, com a formação final de 2 ácidos pirúvicos. Quando falamos dessa glicólise, podemos ver aí nesse ponto que ao consumo, o gasto de 2 moléculas de energia de 2 ATPs. Porém, ali no finalzinho do processo, a produção de 4 moléculas de ATP, sendo assim, o produto final são 2 ATPs. Além disso, como é um processo oxidativo, a liberação de elétrons energéticos que são recebidos pelos aceptores NAD de elétrons, formando aí o NADH2, já que o aceptor recebe o elétron, fica negativo e se liga a hidrogênios iônicos. Quando falamos dessa fermentação alcoólica, estamos pensando num processo onde há liberação de gás carbônico, isso é muito importante. E essa liberação de gás carbônico é porque o ácido pirúvico, molécula com 3 carbonos, acaba perdendo um gás carbônico, ficando um acetaldeído que tem 2 carbonos, ou seja, como há 2 ácidos pirúvicos, a gente vai ter a formação e liberação aí de 2 gás carbônico. Além disso, quando a gente vê essa segunda fase aqui, o acetaldeído, ele acaba se ligando, recebendo os elétrons energéticos e os hidrogênios, fazendo ligação química e formando aí o etanol ou álcool etílico. Por isso o nome dessa fermentação alcoólica, porque é esse processo que há a produção de álcool. Quando a gente fala da fermentação alcoólica, não estamos falando apenas de produção de cerveja ou de bebida alcoólica. É um processo muito importante na panificação. Olha essa massa aqui. Essa massa, ela vai fazer o processo de fermentação. A gente mistura os ingredientes para fazer o pão e adiciona esse fermento aqui, que é muito parecido com o fermento da cerveja, muito mesmo. Esse fermento aqui vai pegar a glicose que a gente adicionou a essa massa, quebrar essa glicose, liberar gás carbônico formando essas bolhas, e são essas bolhas que fazem o pão crescer. Todos esses furinhos aqui, esse pão aqui, os pães são aerados por conta da liberação de gás carbônico.
Como o pão é assado e o álcool é volátil, ele evapora no forno. Assim, o pão fica fofinho e não tem álcool na massa. É, pessoal, quando falamos de fermentação alcoólica, estamos falando de um processo que é muito importante. É o metabolismo energético das leveduras e, além disso, é um processo importante para a nossa economia, pois ele é importante para a produção de todo o álcool, álcool veicular, álcool de limpeza, álcool que desinfeta nossas mãos. É muito importante para a produção de todas as bebidas alcoólicas, além de ser essencial para a panificação. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!